Olá, uma boa tarde. O mês de agosto é, por excelência, um tempo de descanso para a grande maioria das pessoas que elegem o verão para dias de férias. Mas não será assim para todos e seguramente não é igual para ninguém. Com a autora Marta Arraes vamos formular algumas propostas para este tempo de descanso e procurar perceber o que de facto nos descansa. Boa tarde, Marta. Boa tarde. Obrigada por estar connosco na nossa companhia e boas férias, se for o caso. Este tempo de verão começou e tantos estão ainda a trabalhar, muitos a preparar o seu tempo de descanso, muitas vezes a dobrar o seu trabalho. Esta preparação deste tempo de férias pode ser também um fator de stress, de ansiedade, que nos dificulta o tempo de descanso? Sem dúvida. Eu penso que aquilo que é o desafio maior neste momento e nesta preparação pré-férias é precisamente o conseguir desligar, conseguir perceber que quando vamos de férias é tempo para pensar noutras coisas, para apreciar outros momentos e não para continuarmos um bocadinho reféns desse ritmo um bocadinho alucinante que vamos vivendo. E esse ritmo alucinante, nós quase somos escravos dele, não nos deixa descansar porque vivemos acelerados sem perceber o que é que nos descansa? Sem dúvida. Eu nas leituras que também tenho feito, percebo que há aqui um problema de todos nós, que é o vivermos um bocadinho em piloto automático. E então nós nem pensamos muito bem naquilo que vamos fazendo, vamos um bocadinho na onda dos nossos dias, da velocidade de tudo o que vamos vivendo e não temos tempo para parar, para perceber como é que podemos encontrar também estratégias para parar um bocadinho. E se estamos em piloto automático, também levamos esse piloto automático para férias? Sim, há esse perigo, não é? Se calhar nesta pré-ida para férias o melhor é começar a fazer talvez um bocadinho de meditação ou a passear um pouco pela natureza, umas caminhadas na praia, para também termos um bocadinho esse contacto diferente do ecrã, dos computadores, dos telefones. Talvez isso possa ajudar um pouco. Neste último livro que a Marta Arraes editou, Guia para uma Vida Simples, onde deixa algumas dicas, algumas reflexões que nos podem ajudar na nossa vida diária, não só em tempo de férias, mas há uma que encontrei interessante e acho que se calhar até se pode aplicar a este tempo de férias. Convida-nos a Marta a pegar numa folha em branco, numa caneta e a escrever aquilo que sentimos e depois a regressar a esse texto. Isso pode ser um bom começo de férias? Penso que sim. A parte do escrever aquilo que sentimos ajuda-nos muito a concretizar aquilo que nos está a acontecer, não é? E quando nós lemos alguma coisa, conseguimos distanciar-nos um bocadinho daquilo que temos cá dentro. E acaba por ser muito bom esse exercício de escrita e esse exercício de nos confrontarmos com as palavras e não com os pensamentos diretamente. E há exercícios de escrita criativa em que as palavras fluem e nós acabamos por nos confrontar com essa realidade que nem as tínhamos de uma forma integrada e inteligível na nossa cabeça. Mas é essa surpresa que acontece perante as palavras. Isso pode ser um confronto até inovador, surpreendente para iniciar um tempo de férias. Sem dúvida, e talvez ter uma espécie de um diário ou de um caderninho que nos possa acompanhar nesse tempo para irmos registando ou os melhores momentos das férias ou aquilo que pensámos quando vimos alguma coisa, acaba também por nos distanciar dessa velocidade e desse ritmo que nós temos sempre um bocadinho presente, não é? E de vez em quando lá aparece aquela voz mais alta daquela velocidade dos nossos dias e se calhar esse regressar à escrita pode ajudar-nos a esse distanciamento. E pode-nos ajudar também, pergunto-lhe, Marta, a distanciar-nos da nossa vida enquanto montra. As redes sociais muitas vezes apelam a mostrar tudo aquilo que se vive, tudo aquilo que se experiencia, quase que diríamos que aquilo que não aparece nas redes sociais não acontece. Se eu não publicar as minhas fotografias das férias, não fui de férias? É um bocadinho essa a filosofia que vivemos hoje, não é? Mas também cabe-nos a nós contrariar isso. E, de facto, o colocar uma fotografia nas redes sociais é também estar a contribuir para esse ritmo, para esse piloto automático, não é? Porque depois temos que nos comparar com as férias dos outros e que nós só estamos a fazer isto ou só estamos a fazer aquilo. E, portanto, se calhar o desafio seria não pôr fotografias das férias e tentar viver esses momentos com as pessoas com quem estivermos, para não termos essa quase obrigação de mostrar ao mundo aquilo que estamos a fazer. O padre Vasco Pinto Magalhães, jesuíta, tem um livro com o título Só Avança Quem Descansa e ele fala muito
sobre a diferença entre sermos turistas e sermos peregrinos. E ele convida, mesmo nas férias, a sermos peregrinos. É um bocadinho essa atitude que nos propõe. É isso mesmo. A atitude de um peregrino é uma atitude de quem está a contemplar aquilo que vai vendo, as pedras no caminho, mas que vai gerindo aquilo que lhe vai acontecendo consoante aquilo que vê e aquilo que sente. Um turista está mais preocupado em ver aquilo que lhe foi dito que visse, e esse não é também a filosofia do peregrino, não é? O peregrino está predisposto a viver aquilo que vier. A viver tudo aquilo que descobrir no caminho. Exatamente. Diz-nos a Marta também, a partir desse guia para uma vida simples, desafiando-nos ao silêncio e à escuridão, para percebermos para onde é que vamos. Isso poderia ser um exercício também de início de férias. Esta poderia ser uma pergunta a fazer. Para onde é que eu vou nas minhas férias? Aonde é que quero chegar? Mais do que um destino, aonde é que quero chegar? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que nós vivemos um bocadinho iludidos com essa ideia da meta, não é? Eu quero atingir este objetivo, eu quero chegar ali e nessa ideia de alcançar qualquer coisa, perde-se um bocadinho o percurso. E se calhar nesta altura é um tempo ótimo para pensar onde é que eu quero chegar ou o que é que eu quero atingir interiormente e em termos de objetivos, mas para o meu desenvolvimento pessoal e não para mostrar aos outros ou para publicar. As perguntas são importantes. Este tempo de descanso e de férias pode ser um tempo para perguntas. Sim, até para perguntas que não precisam de respostas para já, não é? Para umas perguntas que nos permitam ir respondendo e não ter também essa urgência de ter as respostas para tudo já. Mas, de facto, sim, essas perguntas, essa reflexão pode nos ajudar a abrir aqui outros caminhos e a perceber conscientemente como é que estamos a viver a nossa vida às vezes. E como é que uma escritora vive as férias? Uma escritora que não é só escritora, é professora também, sim. Concretamente professora de inglês, mas como é que vive as férias? Com o caderno para apontar algumas coisas daquilo que vai vivendo e vendo, ou em período de descanso puro, ou a fazer perguntas também? Também a fazer perguntas. Eu tenho adquirido uma capacidade que eu acho que é relativamente boa, que é o de desligar mesmo. Quando vou de férias eu consigo desligar do trabalho e não pensar, de facto, naquilo que está para fazer. Mas também porque o meu trabalho me permite isso, não é? Depois, em termos desta parte mais dos livros e da escrita, eu vou mantendo, sim, um caderninho. Às vezes é mesmo o telemóvel, as notas do telemóvel para ser mais rápido. E vou também cultivando aqui algumas leituras e esse é um dos truques, digamos assim, não é? Para escrever nós precisamos de ler muito e ler abre-nos muitas janelas e muitas portas. Mas a escrita não é para si uma tarefa, é um usufruir daquilo que escreve, daquilo que vê, é usufruir da folha em branco também, não é? Sim, sem dúvida. Eu tenho esta grande sorte e esta grande bênção de poder escrever de uma forma muito natural. Eu costumo dizer que é mais ou menos como respirar, acontece assim. E aquilo que eu vejo é material de escrita, aquilo que eu sinto é material de escrita e, portanto, acaba por não ser um esforço nunca, o que é muito bom. Falava no ver, no sentir, no olhar. Convocamos também os 5 sentidos, ou devemos convocar os 5 sentidos para as nossas férias e dar primazia à forma como eles nos mostram aquilo que nos rodeia? Sem dúvida. Nós esquecemos muito dos 5 sentidos durante o nosso dia-a-dia. Nós almoçamos, mas não estamos a provar a comida que estamos a comer. Nós vemos as coisas, mas passamos por elas e nem sequer nos damos conta. E, portanto, se calhar despertar aqui estes 5 sentidos, principalmente numa altura de férias, é um desafio muito interessante. Ou pelo menos 2 ou 3, já seria ótimo. Sintonizarmos também com a realidade que nos rodeia é uma forma de alguma forma, também nos sentirmos gratos pela oportunidade de termos férias, mas sintonizarmos com o mundo e de tantas pessoas que não têm férias. Ter essa consciência, o que é que nos provoca e o que é que implica depois na própria vivência das férias e na forma como olhamos o mundo. Eu acho que nos dá uma grande responsabilidade, não é? Se nós pensamos, há pessoas que não podem ter férias pelas mais variadas razões, então mais uma razão para eu poder aproveitar aquilo que me é dado e não estar a viver as férias como uma continuação da minha vida e do meu trabalho, não é? Quase como honrar essas pessoas que não podem descansar. As férias podem ser também essa oportunidade para ir ao encontro dos outros que não podem descansar, através de ações de voluntariado, por exemplo.
Sem dúvida. Que é o seu caso também, também. Ou já foi? Também. Este verão não é um dos meus planos, mas está sempre aqui atrás a tentar aparecer e tentar ver como é que pode ser um projeto que volta a ter um bocadinho mais de raízes. Deu-lhe um olhar diferente sobre as férias, fazer voluntariado nesse período de descanso? Sem dúvida, porque é um descanso diferente. Nós estamos descansados das nossas tarefas, mas encontramos tarefas que nos descansam um bocadinho mais o coração e que nos dão à alma um certo alento que o trabalho não nos dá, não é? Às vezes, por esse piloto automático. Portanto, é um trabalho que acaba por ser descansado, digamos assim. E percebe também na realidade com que contacta, uma vez que é professora, a Marta percebe a disponibilidade de jovens para usar esse período de férias tantas vezes mais distendido e em que alguns até se cansam de estar de férias. Percebe essa disponibilidade e essa vontade de partir ao encontro de realidades diferentes nesta altura de férias? Sem dúvida, e cada vez mais cedo. Eu penso que o facto de nós termos estado confinados muito tempo, especialmente nestas idades mais jovens, fez com que os miúdos pensassem um bocadinho mais o que é que eu posso fazer para sair de casa, para sair do meu mundo. E então, felizmente, há muitos projetos e há também muita vontade. Portanto, é só encontrar o projeto certo. Há leituras que nos aconselha para um tempo de férias, Marta? Olha, neste momento eu estou aqui um bocadinho dedicada a uma área que me interessa muito, que é a ligação entre as emoções e as doenças físicas e, portanto, tenho lido um bocadinho sobre isso, sobre a ligação entre o corpo e a mente, que é uma área um bocadinho, talvez não muito explorada no nosso dia-a-dia, não é? Nós vivemos muito na cabeça e nos pensamentos e ver como é que os pensamentos influenciam as nossas eventuais doenças, os nossos eventuais cansaços, é de facto uma ligação muito interessante e, portanto, estamos todos ligados, somos todos uma coisa só e no fundo eu tenho explorado um bocadinho essa área e tem sido muito interessante. Isso é uma forma de preparar já depois o tempo das aulas e a sua vida profissional, ou é aproveitar o tempo de descanso para um cultivo também daquilo que procura, daquilo que são os seus interesses, não apenas um descanso puro e duro, digamos assim? É um bocadinho das duas, não é? Porque aquilo que lemos, especialmente em áreas que estão ainda em expansão, acaba por nos dar também matéria para ir vivendo o dia-a-dia, até no trabalho. Mas sim, é mais também essa parte do interesse muito pessoal e algo que eu gostaria de saber mais. O poeta Rui Belo diz que o ser humano é uma criança feita para as férias grandes. Será que nós vivemos as nossas férias grandes sendo crianças? Nós vivemos um bocadinho sempre na nossa base de adultos, não é? Mas se calhar se nos convidarmos um bocadinho a encontrar essa criança que todos temos cá dentro a viver as férias como nós vivíamos quando éramos pequenos, talvez consigamos descobrir aqui essa capacidade de nos concentrarmos nos 5 sentidos, de olhar para as coisas de uma forma mais deslumbrada, talvez seja um bom convite. O que é que o espanto, a surpresa, a simplicidade, a descoberta próprio que nós atribuímos ao ser criança, o que é que isto faz nos adultos também, Marta? Isso nos adultos faz milagres, não é? Se nós conseguíssemos conviver com crianças e com aquilo que eles têm de melhor, que é tudo, basicamente, mas esse espanto, essa curiosidade que nós perdemos, porque parece que tudo é suposto ser assim, acaba por nos dissipar e nos fazer sentir um bocadinho perdidos. E, portanto, esse espanto é algo a cultivar no nosso dia-a-dia, sem dúvida. O espanto que encontramos também nas palavras de autores. A Marta, como já dissemos, é autora desse Guia para uma Vida Simples, um livro, o último livro editado por si, concretamente no início deste ano. Uma vida simples vivida ao longo de todo o ano, de todos os dias, mas também pode ser uma orientação para este tempo de férias. A Marta elegeu-nos um texto e um desafio. Sim. Então, eu escolhi precisamente o texto que nos fala sobre viver mais devagar, que é aquilo que nós precisamos não só para as férias, mas para sempre, não é? E então eu vou ler então. Por favor. Mais devagar. Dorme mais devagar. Não tenhas tanta pressa de acordar. Não antecipes o dia de amanhã ou o futuro que há de chegar depois dele. Acorda e levanta-te mais devagar. Não atropeles os minutos e não os espezinhos. Dá-te tempo para te aperceberes dos teus braços, das tuas mãos, do teu corpo, da tua vida. Come mais devagar. Não juntes ansiedade e falta de calma às tuas garfadas. Dá-te tempo para saborear cada pedaço de pão e cada gole de água. Não queiras ser o primeiro a sair da mesa. Respira mais devagar.
Não acrescentes tanta velocidade ao coração. Convive mais devagar. Não estejas sempre a olhar para as horas que já passaram. O tempo que perdemos com os outros é sempre tempo ganho. Além disso, os ponteiros até se ultrapassam. Os laços, é melhor não. Vive mais devagar. Não atravesses os outros sem olhar. Não deixes que te atravessem sem que te vejam. Não te preocupes com o que ainda não foi feito ou com o que ainda não está feito. Amanhã é sempre dia, é sempre tempo. Anda mais devagar, medita nos teus passos e nas possibilidades que te oferecem, desde que te disponhas. Vai caminhando como quem sabe para onde vai, mas também como não descarta esperanças. Esse mais devagar é quase um convite diário. A cada dia nós podíamos fazer uma coisa diferente. Daí, come mais devagar, olha mais devagar, respira mais devagar. Exatamente. É possível isso? Eu acho que sim, não é possível tudo de uma vez, não é? Mas hoje é possível lembrar disso e ver onde é que podemos adaptar esse mais devagar àquilo que estamos a viver agora. Só essa ideia do come mais devagar. Nós quase ali durante 2 ou 3 segundos vamos fazer isso, ainda que depois nos esqueçamos. Portanto, se nós tivermos esse convite ali atrás nos nossos pensamentos, pode ser que isso se torne uma prática também. E esse mais devagar é um convite também para nos sintonizarmos com os 5 sentidos que falávamos há pouco. Sem dúvida, sem dúvida. Ver mais devagar, sentir mais devagar, tatear mais devagar. Isso é isso que nos permite também ter um usufruto pleno destes dias de descanso e não apenas dizer já fui de férias e já estou a trabalhar. Exatamente. E acaba por ser mais fácil conviver com esses dias de férias se os vivermos mais devagarinho, não é? As novas gerações estão preparadas para viver de férias? Sabem viver de férias? Talvez não. Se a maioria dedica-se um bocadinho demais àqueles jogos de vídeo e ao computador, ao telemóvel, mas acho que já há uma preocupação grande dos pais e dos educadores em arranjar aqui algumas alternativas e, portanto, há pelo menos essa tentativa de educar para as férias e para o tempo das coisas, o tempo essencial. Diz o padre Vasco Pinto Magalhães que aquilo que nos descansa são as verdadeiras relações. A Marta sente isso também? Sem dúvida, é o tempo que passamos com as nossas pessoas, com a nossa família, que nos aumenta e que nos dá também força para tudo o que precisamos de viver a cada dia. Uhum. De facto, as escritas, os escritos, os livros podem ser de facto uma inspiração para podermos viver uma vida a sentir as nossas pulsações, a pararmos nas palavras e nos conselhos e nos caminhos que nos abrem horizontes. Sem dúvida, e as leituras fazem-nos isso precisamente. Depois é só saber escolher o que é que queremos ler e a partir de onde. O cardeal José Tolentino Mendonça, na poesia que escreve e nos textos que escreve também, diz-nos que o ser humano não é feito para o ar-condicionado, é feito para sentir o vento. As férias são esse convite para sentir o vento. Eu não conhecia esse poema e é lindíssimo, é isso mesmo. As férias são feitas para sentir as coisas, o calor, o vento, o fresco, a brisa, tudo. E muitas vezes procuramos o ar-condicionado para nos refrescarmos deste tempo, mas perdemos aquilo que o vento nos dá, porque para os cristãos o vento é o espírito também. Também. E nós, claro, queremos mediar um bocadinho as nossas sensações e estar um bocadinho perto da perfeição em tudo, até no não sentir calor ou não sentir frio, não é? A palavra férias no latim significa festa, dia de festa. De que forma é que vai preparar esta sua festa, Marta Arraes? Eu vou tentar fazer exatamente aquilo que tivemos a dizer aqui, não é? Desligar um bocadinho os fios do piloto automático e dedicar-me a viver cada momento, cada jantar, cada pôr do sol e aproveitar isso da melhor maneira, na melhor companhia possível e não querer de facto mostrar o que estou a fazer. Obrigada, Marta Arraes. Obrigada. Que possa viver estes dias de festa também da melhor forma, sintonizada com o mundo, com os seus 5 sentidos também. Obrigada por ter estado connosco. Desejo-lhe a si também um bom dia de festa. Obrigada por nos acompanhar desse lado. Desejamos-lhe umas boas férias, se for o caso. Até amanhã, se Deus quiser.